colocarei meu slide. Meninos, tudo bem aí? Vendo minha apresentação em tamanho de apresentação, tudo certinho? Tudo certinho. Tudo certo. Se o senhor puder postar esse slide aí no chat aqui para a gente já imprimir e acompanhar a aula, seria muito bom. Oi? Não escutei. Se o senhor tiver como postar o slide aqui no chat mesmo, para a gente acompanhar melhor a aula, seria muito bom, professor. Não vou postar. Não, logo depois eu coloco para vocês. Tá ok. Eu juro. Não fica triste comigo, não. Bora lá então, galera. Obrigado pela paciência. Eu coloco logo o conceito de coração aí, pessoal, que é nosso alvo. Eu coloco o conceito do Keith Moore, anatomia orientada para a clínica. É uma bomba dupla, autoajustável, de sucção e pressão. As partes trabalham em conjunto para impulsionar o sangue para todos os locais do corpo humano. E, galera, desde já, se precisarem intervir, façam isso de forma oral, porque, repito, eu não vejo vocês, não vejo as manifestações, tá? Vejam, pessoal, um conceito livresco, né? Acadêmico, fechado, sério. Ora, o coração é um órgão oco. É constituído quase que predominantemente por tecido muscular estriado cardíaco. Está localizado no interior da cavidade torácica e tem o ofício principal de propulsionar sangue às diversas células do corpo. Uma definição mais tranquila. E vocês também podem constituir uma definição mais tranquila. Esse é o conceito de coração. É um órgão ímpar, singular, muito interessante. Então, aos cardiologistas aí de plantão, aos cirurgiões cardiovasculares, acho linda a especialidade e Deus abençoe vocês. Bom, eu sempre começo com considerações gerais, tá? Então vamos lá. Para que o sangue alcance as células do corpo humano e troque materiais com elas, deve ser bombeado este sangue continuamente por meio do coração, ao longo dos vasos sanguíneos do corpo. Bacana. Agora tem uns aspectos que a gente precisa analisar numa simples frase, num simples parágrafo. Trocar material. Sim, a função primordial do sistema cardiovascular é oferecer nutrientes, oxigênio para as células rapidamente e remover os resíduos metabólicos e conduzir aos órgãos que vão eliminar esses resíduos metabólicos. Essa é a troca. O tempo todo isso está acontecendo. Bem como no pulmão, ou melhor falando, nos pulmões, onde está havendo troca gasosa. Isso é o tempo todo. Continuamente bombeando. O coração não pode parar. O sangue tem que estar em condições ótimas. O sangue não pode estar muito viscoso. Isso vai, influenciar a circulação, a dinâmica de circulação sanguínea. E os vasos sanguíneos também precisam estar saudáveis, permeáveis. Vários aspectos de um parágrafo. O coração se contrai, e aí são números, são curiosidades, cerca de 100 mil vezes ao dia. Isso dá 35 milhões de contrações em um ano e cerca de 2,5 bilhões de vezes num período médio de vida. Isso é só para dizer que seu coração trabalha muito e ininterruptamente. Ele pode dar uma descansada enquanto você dorme ou não, que de repente você não dorme bem, você tem a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono. Então, olha como é que a gente vai aí abordando diversas situações para falar de quem? Do coração. O lado esquerdo do coração bombeia sangue por estimados 120 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Sim, senhores, os vasos sanguíneos formam uma vasta rede de transporte de sangue. É tipo você dar uma circulada na Terra cerca de 3 vezes, no nível ali da linha do Equador.
Já o lado direito do coração bombeia sangue para os pulmões. É uma distância menor. Obviamente, você vai ter um miocárdio da parede do ventrículo direito menos desenvolvida do que a do ventrículo esquerdo. Isso é um dado também. E aí o sangue, lá nos pulmões, recebe oxigênio, sofre hematose, libera-se o CO2, é importante que se libere. E é importante também que o oxigênio se acople ali à hemoglobina. E aí o coração faz o seu trabalho correto e nós temos saúde. E eu comentei com vocês que mesmo quando dormimos, o coração bombeia cerca de 30 vezes o seu próprio peso por minuto. 14 mil litros de sangue por dia. 5 milhões de litros por ano. Nossa! São só números, só para a gente ilustrar a questão da importância de se cuidar do coração. Contudo, pessoal, não passamos o tempo todo dormindo, a vida é agitada, nós usamos estimulantes para ficarmos acordados e melhorar os nossos desempenhos. Isso não é bom, porque você ingere muita cafeína, você ingere muitas xantinas no Guaraná em pó ou nos medicamentos que aí estão largamente usados pelos estudantes de medicina. E aí eu falo aqui porque estamos aqui com a medicina. Para quê? Para atingir desempenho. Existem outras formas de se fazer que não isso. Porque durante o dia, o volume real de sangue que o coração bombeia é muito maior. E você está em outra escala. Você está dormindo menos e ativo durante muito mais tempo do dia. Isso é perigoso. Isso é para reflexão. Muito forte o coração, sim, ele tem contrações musculares vigorosas, mas ele é pequeno, proporcionalmente à sua função de bomba. Ele realmente não é lenda, tem um tamanho aproximado da sua mão fechada. Coloca assim, geralmente eu coloco assim, o polegar para fazer um ápice, e pronto. É o tamanho do meu coração. 12 centímetros de comprimento, 9 centímetros de largura, 6 de espessura, e em média pesa 250 gramas nas garotas, 300 gramas nos homens. Então, se eu tiver aí 350 gramas, 400, 500 gramas de peso, esse coração está maior do que o normal, e normalmente nessas situações ele perde o seu vigor contrátil. Ele perde muito da sua capacidade de bombear sangue. Vide insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo. Isso aí são só ilustrações a respeito do que falava eu no começo. Doenças cardiovasculares matam nesse mundo. Não tem nada que mate mais. Covid está aí querendo se aproximar. Mas tem pessoas, eu conversava com a neurologista esses dias, e ela trabalha em alguns hospitais aqui de Colatina. Luciano, a quantidade de AVC que está chegando no hospital. Por quê? As pessoas estão tendo isso dentro de casa. Mas por quê? É um processo, Em inglês, stroke. Por que as pessoas estão tendo isso dentro de casa? Será que está se dando importância a isso? É bom para se pesquisar. Por que as pessoas estão tendo distúrbios vasculares encefálicos em casa? É tanto isquêmico quanto hemorrágico. Dentro do cérebro, pessoal. Aí eu coloco o complexo estimulante do coração. Eu já entro com ele. Ele é vamos dizer que ele é uma estrutura interna do coração. Trata-se da inervação intrínseca do coração. O coração tem uma inervação extrínseca, nervo vago ali. Oi? Só uma dúvida desses vasos no cérebro, da isquemia e da hemorragia. A causa é a mesma, o trombo que se acumula na parede e aí rompe ou obstrui a passagem, ou são diferentes causas? Ótima pergunta. Por quê? Porque vocês vão para o terceiro período, pessoal, o módulo de percepção, consciência e emoção. Vocês vão estudar vascularização do encéfalo, vocês vão estudar esses distúrbios vasculares encefálicos. Essa pergunta é muito oportuna, por quê?
rapidamente, na doença vascular encefálica isquêmica, geralmente é por conta de um trombo ou um êmbolo que se desprendeu. Pode se desprender da carótida, pode se desprender do coração, ele viaja, entope, obstrui uma artéria importante do cérebro. E aí, certa área do cérebro irrigada por esse vaso deixa de receber sangue e você está tendo um distúrbio vascular encefálico. E eu gosto de falar ataque cerebral, porque isso assusta mais as pessoas. Começou-se a chamar o infarto do miocárdio de ataque cardíaco, justamente para elas se ligarem. Mas, enfim, esse é o isquêmico. O hemorrágico geralmente se dá por rompimento da parede arterial. Por quê? Normalmente associada com hipertensão arterial, pressão alta, ou alterações do padrão de morfologia de vasos sanguíneos, doenças que vêm com você, enfraquecimento de parede de vaso, forma um aneurisma, uma bolha na parede da artéria. E com picos de pressão arterial, elas se rompem. Você tem uma hemorragia dentro do cérebro e as doenças vasculares encefálicas hemorrágicas muito mais graves e menos incidentes. As encefálicas isquêmicas muito incidentes, não que sejam menos graves, tá? Mas em comparação com a hemorrágica pode ser menos grave. Então essa é a diferençazinha aí, falando muito rapidinho, tá? Obrigado pela pergunta. E fiquem à vontade, viu, pessoal? Esse complexo estimulante do coração é um arranjo celular autoexcitável. Os caras cuidam da ritmicidade do seu coração, e aí vocês vão ver fisiologia, se já não viram, a questão do eletrocardiograma. Você tem o nó sinoatrial, onde tudo começa, está localizado lá no átrio direito. Você tem o nó atrioventricular. Você tem fascículos, átrio-ventricular. Um fascículo é um feixe, Esse fascículo tem um ramo direito e um ramo esquerdo, e você tem ramos subendocárdicos. E aí você me pergunta, Luciano, cadê fibras de Purkinje, feixe de His? Isso tudo está banido há muito tempo, pessoal. Essa é a terminologia correta. Você tem o nó sinoatrial, um nó atrioventricular, um fascículo atrioventricular que tem ramos e ramos subendocárdicos. E aí a anatomia fica menos complicada. É tipo isso aí que essa ilustração do professor Gerard Tortora mostra. Olha aqui, no átrio direito, na sua face ali superior, posterior, você tem o nó sinoatrial. Veja que as setinhas indicam para onde vão os estímulos desse cara. Então vai para os átrios e também vai para onde? Vai perturbar o nó atrioventricular. Perturbou o nó atrioventricular, e eu falo perturbar no sentido de estimular. Este nó atrioventricular tem um fascículo atrioventricular que emite 2 ramos, ramo direito e ramo esquerdo do fascículo atrioventricular. E aí esse fascículo atrioventricular dá ramos ainda menores e mais profundos, os chamados ramos subendocárdicos. Notem, pessoal, que as terminologias, elas contemplam o quê? A realidade estrutural. E aí você tem ideia do que, e para onde vão esses filetes nervosos. Então, está garantida com este complexo estimulante do coração que eu mostro a vocês, a ritmicidade do funcionamento do teu coração, que é o quê? Átrio-ventrículo, átrio-ventrículo. Se for diferente disso aqui, você tem um problema de ritmicidade cardíaca. Alguns chamam de disritmia, outros de arritmia. E aí exige-se que se investigue para que isso seja de alguma forma contornado. Então, esse é o complexo estimulante do coração, garante o quê? Ritmicidade, coordenação sincrônica dos movimentos de átrios e ventrículos. Porque é tudo concatenado para quê, pessoal? Para os ventrículos
despejarem sangue por meio de sístole para os pulmões e para o corpo todo. E os átrios, num outro momento, recebendo sangue do corpo todo e dos pulmões. Isso precisa ter um ritmo, porque imaginem, se o sangue que chega aos átrios, e só chega por veias, pegar os átrios em sístole, não vai dar certo. Então, isso é um pouquinho, uma pitada para nós entendermos. Por que essas estruturas, como o nosso sinoatrial, principalmente, por que ela é autoexcitável? Por que eles estão posicionados assim, o átrio ventricular e o sinoatrial? Justamente para garantir ritmicidade. Primeiro os átrios, depois os ventrículos contraem. E aí depois isso vai ter significado no seu eletrocardiograma. Então, são fibras autorrítmicas, autoexcitáveis, e o nó sinoatrial, como eu disse, localizado na parede do átrio, atuando como um marca-passo natural. Ele marca o ritmo, iniciando aí com potenciais de ação cardíacos, né, que causam a contração de átrios e ventrículos de forma coordenada. Né? E o que é isso que eu coloco aí? Uma ilustração do professor Sobota, principalmente nessa ilustração aqui, meus queridos. Olhe e saiba, né? Passe por um processo de memorização, é claro, mas depois saiba. Se você souber isso aqui, tá lindo. Por um começo. Artéria coronária esquerda e artéria coronária direita. Do que eu estou falando? Irrigação sanguínea do coração. É inaceitável que você não saiba isso. Coronariopatia. Que é isso? Algum problema com as artérias coronárias. Ah, é? É. E elas são quem? Duas artérias originadas da artéria aorta que nutrem o coração. Só isso. Então, se você tem uma coronariopatia, você tem algum problema de circulação sanguínea nessas artérias que nada mais, nada menos nutrem seu coração. E isso é algo que mata no mundo com muita intensidade. Então, você tem aqui, assim, de boa, uma artéria coronária esquerda. Aí você tem aqui um raminho circunflexo, ó, partindo dela, e ela desce aqui, vai lá para trás. Você tem um ramo interventricular direito, bacana. Aí você tem ramos atriais, você tem um raminho lateral, você tem um ramo para o cone, e por aí vai. Depois eu vou mostrar para vocês isso em relação a quê? Incidência de infarto. E na artéria coronária direita? Nossa, ela já dá um raminho aqui para quem? Para o nó sinoatrial, claro. Esse cara não pode parar de funcionar. Nó sinoatrial. Ele é o autoexcitável. Ele faz o quê? Coordena as ações das câmaras cardíacas, átrios e ventrículos. Aí você tem ramo para o cone arterial, ramos atrioventriculares, um raminho atrial, um raminho marginal direito e um raminho interventricular posterior. Aí você abraçou o coração de sangue. Isso tem que estar lindo. Não pode ter nada obstruído aí. Isso aí eu botei de presente para vocês. Um quadrinho dando uma resumida nos ramos. Então você junta uma ilustração com os conceitos teóricos e você tem, né, isso aí. Os ramos bonitinhos. Lembrando, galera, e o lembrete. Normalmente, a artéria coronária esquerda supre quem? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e os 2 terços anteriores do septo interventricular. Olha o nome do cara, septo, que no corpo humano, septo quer dizer o quê? Parede. Interventricular, entre os ventrículos. E também porções da parede anterior do ventrículo direito. Já a artéria coronária direita cuida de quem? Olha isso. Ventrículo direito, e os componentes do complexo estimulante do coração. Já fica ligado. Complexo estimulante do coração é artéria coronária direita. Dica, porque às vezes isso cai numa prova de concurso, de residência. Não lembro quem é mesmo que a artéria coronária direita irriga. Complexo estimulante do coração, lembra? Nó sinoatrial, nó atrioventricular e as suas ramificações. Clínica, eu sempre gosto de chamar a clínica,
os padrões de infarto, pessoal, e as artérias mais acometidas, quem são? Você tem o infarto da parede anterior do coração. Quem você associa? O ramo interventricular anterior. Infarto da parede lateral do coração, o ramo lateral ou vasos do ramo circunflexo, artéria coronária esquerda. Infarto da parede da face anterior, artéria coronária esquerda. Infarto da parede posterior, onde você tem ali a face diafragmática, artéria coronária direita, e vai ter distúrbios de condução. E vai ter que usar o que depois do infarto, se voltar? Antiarrítmicos. Ou, quem sabe, até instalar um marca-passo. Tudo depende do contexto, da circunstância. Não existe receita de bolo. E a ilustração, pessoal, condizente com o que foi falado agora. A ilustração, regiões de infarto, ramo, né, interventricular anterior, da artéria coronária esquerda, um raminho ainda menor, aqui em B, essa é uma ilustração do Sobota, raminho lateral da coronária esquerda e o seu estrago, e lá atrás um ramo da interventricular posterior. Então a oclusão da coronária não necessariamente precisa ser aqui, na sua origem, mas principalmente nos seus ramos. E assim acontece também, pessoal, associando, né, com os vasos sanguíneos, as artérias do encéfalo. Já associem isso, porque infarto agudo do miocárdio e as doenças ou distúrbios vasculares encefálicos são duas doenças graves que a população precisa de ajuda. Essa é uma ilustração mais feinha, mas é do Sobota também, só para reforçar os teus ramos. A artéria coronária esquerda, ela dá um ramo circunflexo, vai lá para trás, ela dá um ramo interventricular anterior, né? Ela dá um raminho lateral. Notem que em negrito, ó, nó sinoatrial está bem aqui, ó, na parede superior e posterior do átrio direito. Tem um raminho para ele? Tem, os ramos atriais, o ramo do nó sinoatrial, isso na artéria coronária direita. Olha como é que a artéria coronária direita cuida do nosso complexo estimulante do coração. E aí você já vai fazendo as associações. Aí é a questão da drenagem venosa, né? Veia cardíaca magna, a interventricular anterior, são veias que se destacam. E aqui atrás, ó, é a confluência, para onde a drenagem de todo o coração vai, que é para o seio coronário, que desembocará no átrio direito. Certo? Aí também uma diferença dos dois, do aparato arterial e do aparato venoso, mas já fica em mente, artérias coronárias, uma direita e uma esquerda, né? Seus ramos principais e suas áreas de atuação. Pericárdio, vocês veem que eu dou uma balançada na clínica para começar a falar de anatomia. E eu não posso falar de anatomia sem falar do seu envoltório, pericárdio. Preciso falar dele. O que é pericárdio? Pericárdio é um saco, é um envoltório, é um revestimento fibroceroso que está localizado na cavidade torácica, protegendo o coração. Ele tem fixações nos grandes vasos da base do coração, tem fixação também nas pleuras, que revestem os pulmões, no músculo diafragma. E também na face posterior do teu osso mediano do tórax, o externo. Ele limita o coração. É um limitador, é um posicionador do coração no mediastino. Mas também permite que o coração possa se movimentar, sístole e diástole. Sístole e diástole, suficientemente esse espaço que o coração tem para se contrair vigorosamente e se relaxar, sem atritar com os vizinhos. No corpo humano é assim. Nada de atritar. Vamos deslizar. Tem duas partes principais. Uma parte mais superficial, mais espessa, né, grossa, que é o pericárdio fibroso. E uma parte mais profunda, mais fina, que é o pericárdio seroso. Esse pericárdio seroso, vocês verão, tem duas lâminas.
uma parietal e uma visceral, e eu especifico mais à frente. Nessa ilustração do professor Frank Netter, você vê o quê? O coração in situ, no sítio, no local, do latim situ. Então você vê o coração? Não. Quando você abre a cavidade torácica, você não dá de cara com o coração, você encontra o pericárdio, uma lâmina esbranquiçada, grossa até. Olha o comportamento dele, aqui se fixando com o músculo diafragma e aqui se fixando na túnica externa da parede dos vasos sanguíneos, os grandes vasos da base. A título de curiosidade, esse aqui é o timo. Então, o coração está aí bem posicionado, pode se movimentar à vontade dentro deste ambiente, né, proporcionado pelo pericárdio, sem atritar, sem nada. Agora, vejam esta cena e imaginem. E se esse coração aumentar de tamanho, de volume? Né? Então, transtornos poderão vir. Aqui, pessoal, é o comportamento do pericárdio e aí a gente já aproveita e fala de parede do coração. Vamos lá. Pericárdio fibroso. Primeiro aqui, vamos acompanhar os desígnios da ilustração do professor Tortora. Tudo isso aqui que eu estou colocando, que ele fechou aqui, tudo é pericárdio. Ok. Este mais espesso, superficial, pericárdio fibroso. O pericárdio seroso, que eu falei para vocês, é constituído por essas duas lâminas que eu aponto aqui com a setinha. Certo? Esta lâmina, como está colada no pericárdio fibroso, essa lâmina do pericárdio seroso eu chamo de lâmina visceral. Lâmina parietal, me perdoem, do pericárdio seroso. Essa lâmina coladinha na parede do coração, lâmina visceral, porque está colado na víscera. E aí as fontes bibliográficas falam, e isso é oficial, pessoal. A lâmina visceral do pericárdio seroso, que está coladinha na parede do coração, é o próprio epicárdio. Vamos de novo? Pericárdio fibroso, grosso, mais superficial. Pericárdio seroso, essas duas lâminas. Essa lâmina é parietal e essa lâmina é visceral. E observem que há um vão, um espaço entre as duas lâminas do pericárdio seroso. A gente chama de cavidade do pericárdio. Cavidade do pericárdio tem que ser assim, quase que virtual, com uma lâmina de líquido, só para deslizar. Porque lembrem-se, o coração, sístole e diástole. Sístole e diástole. Essas lâminas, então, se deslizam. Opa, eu não posso ter aí coleção de líquido, de linfa, de sangue, de pus, nada que não seja um líquido aí, um transsudato normal do corpo humano. Aí uma ilustração do que seria uma pericardite. Eu coloquei aqui, tá fora do padrão, né? Porque ele escreveu aí com um termo antigo, eu botei isso aí por cima, até para chamar atenção. Olha a relação. Ele, cortou a parede, trouxe para cá. Olha a relação pericárdio fibroso, grossão, superficial. Duas lâminas de pericárdio seroso. Uma parietal, que reveste o interior do pericárdio fibroso, e essa daqui coladinha no coração, lâmina visceral. E entre os dois, a cavidade do pericárdio. Se porventura eu tenho uma pericardite, aumenta a coleção de líquido nessa cavidade, e não é bom, pessoal. Por quê? Olha só, está apertando o músculo cardíaco. Está servindo de resistência contra os movimentos do coração. Isso não é uma boa coisa. Né? Isso gera uma sobrecarga. E nós não queremos isso. Nós queremos um coração livre, em sístole e diástole, para ele fazer o papelzinho dele tranquilo. Aí, detalhes do pericárdio fibroso, que eu de alguma forma falei, é superficial, tem uma constituição de tecido conjuntivo denso, é resistente e é inelástico. Ele parece um saco que está a repouso sobre o músculo diafragma e, claro, se fixa nele. A sua extremidade aberta, né, superior,
é fixa no tecido conjuntivo das paredes dos vasos sanguíneos que entram e saem do coração. E o pericárdio fibroso evita um estiramento excessivo do coração, né, para que ele não atrite com estruturas vizinhas. Ele protege, já que é um revestimento, e ele mantém o posicionamento do coração no mediastino. Ele ancora o coração no mediastino. Ele se move, Luciano? O coração, claro. Se o pericárdio é preso no músculo diafragma, e o músculo diafragma se move a cada incursão sua respiratória, então quando você inspira e o diafragma desce, seu coração tende a verticalizar um pouquinho. O diafragma volta no movimento passivo de expiração, o coração volta à sua posição anatômica. Professor? Oi. Esse pericárdio na região superior do coração, ele se limita até aonde? Aproveito até a ilustração para te mostrar. Ele vem aqui para os vasos da base. Ele vem se fixar nos grandes vasos que entram e saem do coração. Beleza, professor, obrigada. Imagina, estamos aí. E aí está ele aqui de novo, pessoal, e até agradecendo a pergunta, olha aí, ele vai se fixar aqui, na parede dos grandes vasos da base do coração. Veia cava superior, tronco pulmonar, aquela turma toda, neste nível aí. Olha ele fixo no músculo diafragma, né? Ele recebe aí vascularização, eita, quase que não sai, das artérias pericárdicofrênicas, nervos, etc. Vamos passando. Pericárdio seroso, falei de fibroso. É mais profunda, é mais fina, é mais delicada. Tem uma camada dupla em torno do coração pericárdio seroso, nós vimos, uma lâmina parietal, né, que ela é superficial e é presa no pericárdio fibroso internamente, obviamente, e a lâmina visceral, que eu comentei com vocês, coladinha na víscera. É mais profunda, né? E é chamada corretamente também de epicárdio, a parede mais superficial, a camada mais superficial da parede cardíaca. É uma das camadas que compõe a parede do coração, o epicárdio, a lâmina visceral do pericárdio seroso, e coladinha na parede do coração. E a cavidade do pericárdio, que eu mostrei para vocês antes de falar, por isso que eu gosto de mostrar antes, falar bastante para depois repetir nos aspectos teóricos, é um espaço potencial só para deslizamento das lâminas, né? As lâminas que constituem o pericárdio seroso. Na cavidade do pericárdio, você tem o quê? Uma fina lâmina de líquido seroso lubrificante. Nós não queremos atrito, nós queremos deslizamento. É o líquido pericárdio. Ele reduz o atrito entre as lâminas e permite ao coração se mover num ambiente sem atrito. O coração não pode ser atrapalhado no que diz respeito à sístole e diástole. Ele tem que se contrair bem, sem resistência, a não ser a do sangue, e relaxar também de forma plena, sem resistência. Aí, de novo, a ilustração da pericardite, né? E aí, uma coleção de líquido maior do que o normal. Isso não é bom porque a parede cardíaca está sendo pressionada. E esse cara aqui, o miocárdio, vai ter que trabalhar sob uma pressão que não é normal. Não tem pressão aí. Essa cavidade do pericárdio serve para quê? Para propiciar uma lâmina de líquido só para as lâminas do pericárdio seroso se deslizarem. Não é para ter pressão aí. Então, isso não é bom. Geralmente, você tem pericardite por infecção viral. É o que diz a literatura, mas você pode ter também por ferimento de projétil de arma de fogo, arma branca, enfim. A parede do coração, constituída por uma camada superficial, uma camada mais profunda de revestimento e o lindão do miocárdio. O epicárdio, camada mais superficial, é a própria lâmina visceral do pericárdio seroso.
fininho. O miocárdio, esse é o que brilha. É a camada intermédia, é o próprio tecido muscular estriado cardíaco, é o cara do bombeamento. Esse cara tem que ter ali sempre para ele nutrientes e oxigênio, sempre. Porque ele trabalha demais o dia todo, o tempo todo e a vida toda. Então ele tem que estar lindo, recebendo oxigênio e nutrientes. Não que os outros não estejam, mas o miocárdio, esse é o cara que trabalha. E o endocárdio, uma camada mais profunda, uma camada de revestimento. Ele propicia um revestimento liso, né, na parede interna da cavidade cardíaca, além, é claro, de também ali fazer um revestimento das válvulas cardíacas. Por isso você chama os problemas ali nas válvulas cardíacas de quê? Endocardite bacteriana. Você tem muita endocardite bacteriana a partir de problemas com válvula cardíaca. Coração, chegamos no coração, falamos do pericárdio, chegamos nele. Localização. Pessoal, interior da cavidade torácica, localiza-se o coração. Numa área específica denominada mediastino médio. Beleza. Ele tem relações topográficas com quem? Ele está posterior ao externo, anterior à coluna vertebral. Ele está entre os pulmões e ele está parcialmente em repouso sobre o músculo diafragma. A localização é importante? Nossa Senhora! Você vai fazer uma massagem cardíaca pensando em quê? Pensando que tem que ser o paciente colocado em decúbito dorsal, numa superfície dura. Por quê? Porque eu vou apertar o coração que está entre o externo e a coluna vertebral. Eu quero bombear, eu quero fazer ação de bombeamento cardíaco, porque o coração está fibrilando ou está parado. Então, é claro que a localização é importante. Morfologia externa. De novo, a localização no interior da cavidade torácica, parcialmente repouso sobre o músculo diafragma, entre os pulmões, entre a coluna vertebral que está posterior e o externo que está anterior, numa areazinha específica denominada mediastino médio. Coração, na sua morfologia externa, pessoal, chama atenção esses três elementos que eu coloquei aí. Base, ápice e faces. Vejamos. Primeiro vamos fazer o seguinte. Essas faces, pessoal, elas dizem respeito a áreas do coração relacionadas com estruturas vizinhas, tá? Só para vocês terem uma ideia. Olha aí, uma ilustração do professor Sobota. Então você aplica aí a pressão sobre o tórax, os ventrículos são comprimidos e o sangue é bombeado, né, para as grandes artérias. Isso mantém a circulação sanguínea. É isso que você está fazendo nesse procedimento, certo? E isso requer o quê? Conhecimento anatômico. E, é claro, perícia, eficiência, eficácia no seu procedimento motor. Porque se você fizer errado, você não está fazendo nada. Ô, Luciano, rapidinho, uma pergunta aqui. Em relação ao pericárdio que você falou, ele é um órgão à parte ou ele faz parte mesmo do coração? Faz parte do coração, né? Bacana essa pergunta. Ele é uma estrutura independente, contudo, intimamente relacionada com o coração. Quando a gente vai estudar coração, fala-se do pericárdio. Tá? Sumiu. Então tá. Tranquilo, professor, obrigado. Valeu. Pessoal, eu sempre gosto de clínica, vocês sabem disso. E aí eu coloco aí também ó, uma radiografia de tórax que, nossa senhora, vocês vão ver muita na vida. Né? E aí, ó, justamente as questões topográficas, né? O que eu estou vendo? Estou vendo traqueia, estou vendo o arco da aorta, que tem 3 ramos importantes que eu lhes falei, né? O tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a subclave esquerda. Olha o tronco pulmonar, que é um cara que tem um trajeto de 3 a 5 centímetros, saído do ventrículo direito, e que originará 2 artérias pulmonares, uma direita e uma esquerda. Eu estou vendo aqui a aurícula esquerda. A aurícula é
de orelha, aurícula. É uma orelhinha, é uma estrutura à parte. Aurícula e átrio não são as mesmas coisas. Átrio é a cavidade cardíaca. Aurícula é uma estrutura muscular ali que auxilia, né, na propulsão do sangue dos átrios para os ventrículos. Você vê aqui a veia cava inferior, você vê o átrio direito e você vê o ventrículo esquerdo, né? Isso vai te dar uma ideia de quê, por exemplo? De tamanho de coração, a silhueta cardíaca tão falada, né? Você vai ver aí espaços intercostais, você vai ver infiltração brônquica, enfim, vocês vão passar por isso. Tem gente muito melhor do que eu que vai comentar. Eu só coloquei isso aqui porque isso é anatomia humana, né? E aí eu aproveito e falo de quem? Da morfologia externa, aproveitando isso aí. Aqui é a base do coração, pessoal. Base do coração. A base do coração, normalmente, ela está mais à direita do plano mediano, ela está posicionada para trás e para cima. Está aqui, ó, base do coração. Muito característica, por quê? Porque os vasos sanguíneos, os grandes vasos da base do coração, tronco pulmonar, veias cavas, entram e saem no coração por aqui, pela base do coração. Aqui é o ápice do coração, né? Ápice do coração. Mais apontado para a esquerda do plano mediano, para baixo e para frente. E aí você conta, né? Os espaços intercostais, normalmente, ele está ali a nível do 5º espaço intercostal esquerdo. Normalmente. Pode haver um desvio de padrão aqui e ali. Então, normalmente, você vai colocar a campânula do teu estetoscópio a nível imediatamente inferior da papila mamária esquerda. E aí você vai auscultar bem o coração. E é claro que nós sabemos que tem aí focos de ausculta, porque este barulho, né, ou estes barulhos que provêm do coração, na verdade, são barulhos de quem? Das válvulas cardíacas. E aqui um esqueminha, né, fica muito tranquilo de você já ter essa visão. Quanto mais precoce você, médico em construção, ter essas nuances clínicas, muito melhor para você. Anatomia de superfície, que eu gosto muito, que é estudar a anatomia humana por meio da superfície do corpo humano vivo. Olha a base do coração, um esqueminha, olha o ápice do coração. E aí eu vou aproveitar para falar de quem, pessoal, também? Das faces do coração. Essa face anterior é a face externo-costal. Ué, por quê? Porque ela está relacionada com o externo e com as costelas. Essa face anterior é a face externo-costal. Essa aqui, essas faces laterais, são as faces pulmonares. Tem a ver com os pulmões. E essa aqui, pessoal, face diafragmática. Ora, por quê? Porque tem a ver com o músculo diafragma. Lembra? O coração repousa parcialmente sobre o músculo diafragma. Olha aí os focos de ausculta que eu lhes falei. Me perdoem aqui um pouquinho. Eu estava incomodando. Olha que lindo. Em vermelho, os focos de ausculta cardíaca, que vocês vão ver com gente muito melhor do que eu, não tem nem comparação. Mas isso te dá o quê? Anatomia de superfície. Olha o posicionamento das válvulas cardíacas. E notem, viu, pessoal? Tem nada aí de tricúspide, bicúspide, mitral. Os nomes corretos estão aqui. Válvula atrioventricular direita, que permite a comunicação do átrio direito com o ventrículo direito, mas não permite refluxo do sangue de volta do ventrículo direito para o átrio direito. Válvula atrioventricular esquerda permite que o sangue venha do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, mas não permite seu refluxo. E as válvulas das artérias, válvula do tronco pulmonar e válvula da aorta. A do tronco pulmonar abre-se quando o ventrículo direito tem sístole e bombeia o sangue para os pulmões. Também não pode ter refluxo. E a válvula da aorta, que permite que o sangue saia pela artéria aorta e vá ser distribuído a todo o corpo. Também não permite, nem em estados normais, refluxo. E aí, os focos de ausculta. Você vai escutar barulhos, né? As bulhas.
Porque válvula cardíaca ou está aberta ou está fechada. Ela não pode estar mais ou menos fechada, ela não pode estar mais ou menos aberta. E aí vocês conhecerão, no estudo de vocês por aí, as insuficiências valvares e as estenoses valvares. E quais repercussões essas inadequações causam ao coração, ao organismo em geral. Mas aqui pra gente, posicionamento das válvulas já é lindo, se você tiver isso em mente. E, por favor, quando ao escutarem alguém, né, respeitem os compêndios da semiologia, assim como o professor Selma Sereno Porto vai ao escutar, sem camisa, por favor, né? Enfim, vocês vão ver isso aí demais. Galera, eu tenho aí morfologia interna, câmaras e septos, vasos da base, tipos de circulação sanguínea. 10 horas já, Jesus. Morfologia interna, pessoal. Das coisas principais que a gente comenta da morfologia interna do coração é que, se eu faço uma secção no plano frontal, no coração, tiro a sua parte anterior, eu estou estudando a estrutura interna do coração. Estrutura essa que tem 3 septos. Ele tem um septo entre os átrios, septo interatrial. Ele tem um septo, uma parede músculo-membranácea entre os ventrículos, septo interventricular. Em suma, estes septos servem para quê? Impedir a comunicação entre átrios e ventrículos do mesmo lado. Perdão. Entre átrios e ventrículos. Ponto. Vamos fazer um resumo melhor? Não dá para átrios se comunicarem. Não dá. Quando você é bebê no útero, beleza, né? Você tem um foramezinho no septo interatrial, beleza, ali pode trocar à vontade. Seus pulmões não funcionam, a placenta é os seus pulmões. Mas você nasceu, nada de sangue do lado esquerdo se comunicar com sangue de lado direito. Não pode. Então eu tenho uma parede entre átrios, septo interatrial, e eu tenho uma parede entre ventrículos, septo interventricular. E eu tenho uma parede, pessoal, entre átrios e ventrículos. Essa sim me dá 2 aberturas que podem, né? Que podem não, que permitem a comunicação de átrios e ventrículos do mesmo lado. Aí sim, sangue do átrio direito vai para o ventrículo direito, sangue do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo. Isso sim, pode. Por conta de quem? Das válvulas atrioventriculares. Vejamos. Achei essa ilustraçãozinha aí, que é difícil achar. Olha aqui, ó. Esta parede, músculo membranácea, e vocês notem aqui, ó, eu peguei porque ela tem um defeitinho, mas ela não tem esse defeitinho. Imaginem ela íntegra. Septo interatrial impede a comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo. Show! Se você tiver isso aqui, passagem, e você não está dentro do útero, você está com alguma doença. Né? Aqui, um septo também, músculo membranáceo, mais espesso, septo interventricular. Não permite a comunicação entre os ventrículos. Nunca! Só se você estiver doente. E aqui, pessoal, onde eu passo a setinha, septo atrioventricular. Comunica os átrios com os ventrículos do mesmo lado. Por isso, sempre ilustram o coração em azul e vermelho, entendendo que em azul, sangue pobre em oxigênio. Em vermelho, sangue rico em oxigênio. Então, este septo atrioventricular, ele tem 2 aberturas. E como são aberturas atrioventriculares, o nome correto é o quê? Válvulas atrioventriculares. Direita, esquerda. Qual é a função? Permite a passagem de sangue do átrio para o ventrículo e impede o seu refluxo. Uma vez que passou, encheu o ventrículo, opa, pum, ela fecha. Mas fecha fechado. Que não permite refluxo.
Porque a hora que o ventrículo sístole, o sangue só deverá sair por aqui, pelo tronco pulmonar, no caso do direito. E aí, é claro, a válvula do tronco pulmonar terá que se abrir. E quando a válvula do tronco pulmonar se abre, a átrio ventricular se fecha. Estamos falando de lado direito, certo? Alterna. Lembra do ritmo? Tudo tem que estar muito bem sincronizado. No esquerdo, a válvula atrioventricular esquerda permite que sangue do átrio esquerdo venha para o ventrículo esquerdo, mas que não reflua. Não pode. Tem que fechar fechado. Por quê? Quando o ventrículo esquerdo se encher, a única saída é pela artéria aorta. E a válvula da aorta deverá abrir-se. Certo? Então, isso é o normal, meus queridos. É claro, você pode ter distúrbios valvares. Como eu falei, insuficiência, né? A válvula não se fecha direito, e aí vai refluir um pouquinho para o átrio. Quando o ventrículo fizer assim, na sístole, e o sangue ter que sair por aqui, e ele sobra um pouquinho para cá, você vai auscultar, se você for fera em ausculta. Senão, você manda fazer um ecocardiograma. Mas se você for fera, e uma vez uma cardiologista, eu com 8 anos de idade, ela me auscultou e falou, tem um clique aqui, pode ir atrás. E eu tinha, né? Precisei ao médico. Eu tenho um prolapso de válvula atrioventricular esquerda. O que é um prolapso? Normalmente as válvulas se fecham assim. Pum, show. A minha fecha assim e sobra um pedacinho para cima. Eu não sei a quantas andam isso, né? Mas eu deveria examinar. Por quê? Pode virar uma insuficiência. Mas tá tudo bem, né? Fechou, fechou. Não pode ser insuficiente e, quando abrir, não pode ser estenosada. Porque o atento cardiologista, o atento médico, seja ele de qual especialidade for, vai auscultar um cliquezinho. Meso, olo ou telesistólico. E aí vocês vão ver isso em cardiologia, lá se divirta. Mas, enfim, esta é a estrutura interna que me chama muito a atenção. Você saber que você tem 2 átrios, 2 ventrículos, septo interatrial, e para que ele serve, septo interventricular, e para que serve, e o septo atrioventricular com as suas aberturas. Depois disso, é claro, pessoal, você vai entender a dinâmica sanguínea. É óbvio que eu vou ver aqui dentro dos ventrículos elementos que auxiliam essas válvulas atrioventriculares a abrir-se e fechar-se. Que é o quê? Músculo papilar, corda tendínea, que vão constituir com a estrutura fibrosa das válvulas o que a gente chama de aparelho valvar. Não está mostrando aqui, mas eu estou instigando até para que vocês vejam. Meu TCC da pós-graduação em anatomia foi sobre necrose de músculo papilar em crianças de até 1 ano de idade. Contudo, um dos critérios de exclusão minha foi o quê? Opa, não pode ter bebê com doença cardíaca congênita. E aí, é claro, você pergunta, por que criança de até 1 ano de idade, no hospital, vem a óbito por necrose de músculo papilar? Um dia a gente conversa mais sobre isso. Fica a perturbação. Aí, pessoal, o que eu falei para vocês. Olha o aparelho valvar, que lindão. Ele tem um anel fibroso, né? Olha a diferença do fluxo, sempre de átrio para ventrículo. E aí você tem, né, as válvulas. As válvulas são quem, Luciano? Os folhetos. Aqueles que abrem e fecham. Olha ele fechadinho, que bonitinho. E aí, ó o fluxo. Porque vai ter uma pressão dentro do ventrículo e o sangue vai querer voltar para o átrio. Mas não, suas válvulas, toda a sua estrutura está saudável. Não vai deixar refluir. Aí você está vendo aqui as cordas tendíneas. E aí nos 2 comportamentos, isso é bacana,
E os músculos papilares, que são esses musculinhos aqui, ó, presos na parede interna do teu coração. Aqui numa peça anatômica, lindo, né? A válvula, né, que é o folheto da válvula atrioventricular direita, as cordas tendíneas e o músculo papilar. Nossa, esse músculo infarta? Infarta. E dependendo do infarto, amigo, ele rompe. Isso. Quer fazer uma revisão bibliográfica bacana? Vai lá. Necrose de músculos papilares. Necrose com arrancamento de músculo papilar. Por que isso acontece? Você deve estar perguntando, e por que aconteceu nos seus bebês, Luciano? Não posso falar. Uma hora a gente conversa no privado, né? Mas eu analisei 85 corações e achei 22 eventos de necrose de músculo papilar. Tá passando um carro de som aqui, vocês não ligam não. Olha que linda essa ilustração, pessoal. Aqui as ilustrações, aqui no real. Né? Também uma figura do professor Tortora. Olha as válvulas das artérias. Por isso elas são ditas semilunares. Quem são os semilunares? As válvulas, os folhetos, em formato de meia-lua, semilunar. Olha que bonitinho que são. E olha as válvulas atrioventriculares. Tá? A válvula atrioventricular esquerda tem 2 válvulas. A válvula atrioventricular direita tem 3 válvulas. Os seus não são cúspides? Segundo a terminologia anatômica internacional, não, pessoal. Porque cúspide é um termo que se origina de outro termo que quer dizer ponta. Então, não tem muito porquê de chamar de cúspide. Você chama de válvulas da válvula. Tá? Aqui a orgânica, né? Uma peça bem dissecada, bonita, né? Tudo certinho aqui. E a válvula atrioventricular esquerda com 2 válvulas. Aí só uma ilustração de que é uma transmissão normal e o que é uma regurgitação. Não pode refluir sangue. Aqui, pessoal, para falar de quem? Tanto dos vasos da base, que era um item daquele slide, como da grande e pequena circulação que a gente estuda desde o ensino fundamental. Fato é que os vasos da base são veia cava superior e veia cava inferior. Elas chegam onde? No átrio direito, trazendo sangue pobre em oxigênio vindo do corpo todo. Do ventrículo direito, você tem outro grande vaso da base. Tronco pulmonar, como eu disse, um trajeto de 3 a 5 centímetros, e aí ele origina a artéria pulmonar esquerda, a artéria pulmonar direita, saindo do ventrículo direito, com sangue pobre em oxigênio que vai para os pulmões. Aqui, 4 veias pulmonares, 2 esquerdas, 2 direitas, chegam no átrio esquerdo, trazendo sangue rico em oxigênio, vindo dos pulmões. E a boa e velha artéria aorta, que emerge do ventrículo esquerdo e leva sangue rico em oxigênio a toda a economia estrutural do corpo humano. Então, são os vasos da base, estes que chegam e saem com sangue para e do coração, certo? E a circulação, pessoal, ela é uma só e fechada, como vocês estão vendo. Contudo, separa-se para fins de estudo, de didática. Você tem a pequena circulação e eu poderia descrever que ela é coração, pulmões, coração. Ou seja, o sangue pobre em oxigênio sai do ventrículo direito por meio do tronco pulmonar, que após o trajetinho curto originará 2 artérias pulmonares, levando sangue pobre em oxigênio. Então, o gás carbônico sai dos capilares e vai para os alvéolos pulmonares, para que então possamos expirá-lo, eliminá-lo,
E o oxigênio previamente inspirado, né? E você também tem capacidade residual funcional e outras tantas, adentra os capilares sanguíneos e, por meio das veias pulmonares, retorna oxigenado para o átrio esquerdo. Esta é a tal da pequena circulação ou circulação pulmonar. Na circulação sistêmica, você tem uma circulação coração, corpo humano, coração. O sangue rico em oxigênio sai do ventrículo esquerdo por meio da artéria aorta. Esta emite ramos a todo o corpo e então lá é feita a troca a nível tecidual do sangue das filhas da artéria aorta. Vão nutrientes e oxigênio, né? E do meio intercelular vem para os capilares gás carbônico e os outros resíduos metabólicos. E aí, por meio de veias agora, sobretudo veia cava superior e veia cava inferior, todo o sangue do corpo retorna para o átrio direito. Isso é a circulação sistêmica ou grande circulação. Lembrando, né, pessoal, nós vemos o ensino fragmentado, mas eu não posso deixar de associar isso com quem, por exemplo? Com fígado, com veia porta, uma série de questões que vocês vão ver mais para frente, mas que, se vocês souberem disso, na hora que você vê uma obstrução de veia porta, por exemplo, você vai ver o que isso pode causar aqui. Você vai ver, por exemplo, que uma trombose a nível de veias profundas da perna, elas podem vir parar nos pulmões e você ter um tromboembolismo pulmonar por conta de um trombo numa veia da perna. E aí você vai juntando as peças e dando significado ao teu conhecimento. Aí, pessoal, é uma série de sequências daquilo que eu já falei para vocês, que é justamente em relação ao quê? Quando é que as válvulas atrioventriculares se abrem? As válvulas atrioventriculares se abrem quando os átrios estão em sístole. Por quê? Porque eles estão propulsionando sangue para os ventrículos. Quando é que as válvulas atrioventriculares se fecham? Quando os ventrículos estão em sístole. Porque o sangue dos ventrículos, sob a pressão da sístole, devem sair por onde? Pelas artérias. Então, quem abrirá na sístole ventricular, ou quem abrirão, são as válvulas do tronco pulmonar e a válvula da aorta. Enquanto as válvulas das artérias estão abertas, as atrioventriculares antagonicamente estão fechadas. Assim como os ventrículos estão numa situação, os átrios estão em outra. Esta alternância e, ao mesmo tempo, coordenação harmoniosa de abertura e fechamento de válvulas e de contração e relaxamento das cavidades cardíacas são ditas por quem? Ou são ditadas por quem? Pelo complexo estimulante do coração. Nó sinoatrial, nó atrioventricular, fascículo atrioventricular, um ramo direito e um ramo esquerdo, e os ramos subendocárdicos. Tranquilo. Porque se você tem esse conhecimento, você vai associando com funcionalidade clínica. Porque senão você vai ficar só no campo da decoreba. Átrio direito, não. Veja essa dinâmica, e aqui está na sequência explicadinho. E isso também vai harmonizar quando você vê um eletrocardiograma ou quando você vê um exame mais sofisticado de imagem que a cardiologia tem. E é claro, na hora do teu raciocínio clínico, porque, meus amigos, antes de imagens, que são exames complementares, você tem que ter a perspicácia e o conhecimento na sua anamnese e no seu exame físico, né? Onde marcadamente a ausculta impera aí no que a gente diz respeito a coração, né? Olha, o caveira de coração. Até que eu consegui falar num tempo. Digam-me, meninos. É bom que sobrou um tempo que dá para
ver alguma coisa de novo, perguntar bom dia, me atrasei um pouco. Tranquilo, Cíntia. Michele, estou... obrigado, Michele, que bom. Agora estou fazendo sentido. Michele, que bom. Isso aqui é interessante, pessoal. Obrigado por essas contribuições aí. Eu me preocupo demais, porque a anatomia humana, eu sou anatomista há um tempo já, isso me preocupa, o fato de atrelar a anatomia ao estigma de decoreba. Não procede. Só decorar não vai te dar constituição, consistência para você elaborar um raciocínio clínico, para você elaborar um raciocínio fisiológico funcional. Então, muito mais do que decorar pequenas entranhas, é nós sabermos dessas questões todas, que vocês passem pelas funções biológicas, mas ficou. Porque o ruim, pessoal, é quando vocês chegarem lá, vamos ver, no quinto período, e um médico falar com vocês não estão lembrando de nada, e ter que voltar para o livro de anatomia. Então, é importante, eu me preocupo demais com o ensino da anatomia por conta disso. A anatomia não é sofrível, é gostoso. A única parte que te desafia é porque é muito termo. Ora, você não vai ser médico? Você é médico já em construção, você tem que se apropriar de terminologia técnica. Isso tem que ser hábito na tua vida. Você é médico. Então, é a parte assim que é desconfortável. No mais, nossa, você vê uma válvula cardíaca, é muito interessante. Deixa eu aproveitar esse tempinho, já que vocês não se manifestarem, vamos ver se isso abre, porque está tudo tão tenso. Eu tenho um aplicativo, vamos ver se ele vai abrindo aqui enquanto isso. Então, pessoal, não sei se vocês já fizeram questão de prova minha aí de sistema urinário, por exemplo. A prova é muito, né? É um momento de avaliação e ela acaba ficando muito desdenhada por conta desse ensino remoto. Você fazer uma prova em casa, né? Então, mais do que uma questão de prova, é que essa questão de prova te leve a algum lugar também. Né? Sobretudo, e o que eu penso muito é o quê? Na aprovação de uma residência, de um concurso ou de outra oportunidade qualquer. Fazer diferença. Aqui, talvez eu consiga mostrar. Tudo muito pesado, você tem que mudar o computador, porque já não é mais a mesma coisa. Enfim, deixa eu ver se eu passo para vocês aqui. Cadê vocês? Deixa eu ver aqui então se eu consigo passar isso para ilustrar. Veem a minha tela? Sim. O que vamos ver aí? Uma cateterização. Um bonequinho, é claro, mas vale a pena. A coronary angiogram is a procedure carried out to examine the blood vessels of a heart. A catheter is inserted into either the radial or femoral artery and advanced through the aorta and engages coronary arteries. Contrast dye is then injected into the coronary vessels and visualized via X-ray imaging. If there is a blockage within the vessels, this will be evident by a narrowing on the X-ray image. The blockage is generally caused by plaque buildup in the vessel wall. To treat this, a balloon catheter with a stent is advanced into the artery. The balloon is inflated. Olha isso, que doido, galera. Cateterização pode ser um método diagnóstico ou ainda, né, terapêutico.
Então, o cara viu aí uma obstrução parcial da artéria, parece que é a coronária direita, e foi ali com um stent, dilatou. E aí eu falo para vocês das questões anatômicas. A minha mamãe, né, descobriu-se uma isquemia miocárdica nela, né? E eu até subestimei, porque 3 anos antes ela tinha feito uma retirada de vesícula biliar, colecistectomia, se eu não me engano, me perdoe a imprecisão. Por que eu deveria ter pensado? Pedras na vesícula biliar, cerca de 75%, são constituídas de quê? Colesterol. Então eu já podia pensar, nossa, mamãe tem tudo para infartar, para ter uma isquemia. E aí aconteceu. E ela também me falou de uma sintomatologia e eu não falei nada. Falei que era coisa da coluna vertebral dela. Ela disse que quando fazia hidroginástica, ela sentia uma ardência no dorso. Velho, isso é isquemia miocárdica. Eu falei da coluna por quê? Porque ela tem uma placa de titânio devido a um deslizamento de vértebra. Mas ela estava com isquemia. E quando ela fazia atividade, o coração era mais exigido, ela sentia. Ela, muito alertada que foi ao médico. Isquemia do miocárdio. Ah, vai botar um stentzinho aí, tá luxo. Mas aí, o médico perspicaz que foi lá fazer um examezinho de imagem aqui, só para a gente planejar. Não dava para fazer o stent que vocês estão vendo aí. Por quê? A artéria coronária dela toda sinuosa. Não dava para colocar o stent. Então, o que se fez? Ponte de safena. Olha aí, uma variação anatômica. To expand the stent and push the plaque against the wall, thus increasing the width of the artery and restoring normal blood flow. This is referred to as percutaneous coronary intervention. Normalizar o fluxo, né, pessoal? Não dá para ter um fluxo aquém, né? Aqui tem outros vídeos, olha. Deixa eu ver isso aqui. Não dá para se ter um fluxo de miocárdio aquém. Tem que estar lindo o tempo todo, o cara trabalha sempre. The patient is then prepped by clipping close a incisão cirúrgica aí, né, para ainda assim, né, na maioria dos casos, with chlorhexidine, which is an antibacterial wash. The patient is then draped with blue sterile surgical towels to isolate the chest incision area. Next, an antimicrobial incise drape, such as Ioban, is stressed across the chest to prevent drape lift and to help reduce the risk of bacteria transferring into the surgical wound. Once confirmation that anesthesia has dosed systemic antibiotics, usually with cephalexin or Ancef, the surgeon is ready to make her skin incision with a scalpel and begin the operation in earnest. After the skin incision, the surgeon uses an electrocautery/cut tool such as a Bovie to both control minor bleeding and remove tissue down to the sternum. The breastbone or sternum is split by a saw. This is called the median sternotomy. Once completed, the sternum halves are spread widely apart to expose the heart and the pericardial well. And now she can prepare for cardiopulmonary bypass. Só faltou alguém aí, né, pessoal? O pericárdio. Ok. Voltamos aqui. Professor, Oi. na cirurgia cardíaca, eles vão serrar o ossinho